Abra sua Bíblia em Juízes capítulo 6. Eu vou ministrar só parte da mensagem de hoje. E a gente continua no próximo domingo. Eu já falei aqui na igreja que tem dois textos que são os textos que eu mais preguei nesses meus 18 anos. Completo agora 18 anos de ministério pastoral, né? De ordenação pastoral. Essa canção que os meninos do celeiro cantaram aqui foi a canção da minha ordenação pastoral. É a canção da minha ordenação pastoral, né? É uma música que fala um pouquinho da minha história. Para mim ela tem muito significado. Quando eu ouço essa música, eu lembro do meu passado. Aliás, eu lembro da minha história. Nós não temos passado, nós temos uma história. Então, e se pegarmos a história do meu ministério pastoral, dois textos que com certeza são os textos que eu mais preguei. João capítulo 11, a história de Lázaro, a ressurreição de Lázaro, e a história de Gideão. A história de Gideão, os textos que eu mais ministrei. E esses dias eu estive pensando com mais carinho, com mais cuidado, lendo com mais atenção, com mais cuidado, sobre a vida de Gideão. E sabe o que eu descobri? Eu aprendi uma outra forma de ver a vida de Gideão, uma outra maneira de olhar para a vida dele. Porque nós sempre falamos de Gideão como sendo o quê? Um homem tímido, não é isso? Baixa autoestima, um homem sem muito valor, um homem deixado de lado, um homem que não... Enfim, eu já falei várias vezes que Gideão era menos que nada. E que o Senhor então se apresenta para Gideão para tentar restaurar valores de Gideão. Estudando melhor, lendo melhor, orando mais e perguntando para o Espírito Santo. Sabe, irmãos, eu tenho me preocupado muito com o que o Espírito Santo quer que eu fale. Eu tenho me preocupado cada dia mais com isso. Sabe, Cida, eu quero fazer o que Ele quer que eu faça. Vai ser menos cansativo para mim. Eu quero falar o que Ele quer que seja dito. Vai ter mais resultado. Eu quero ir, querida, aonde Ele quer que eu vá. Não onde eu quero ir. Eu quero ir onde Ele quer que eu vá. Porque se eu for onde Ele quer que eu vá, portas maiores se abrirão. Então eu tenho procurado isso. Então eu comecei a pedir para o Espírito Santo. Espírito Santo, me ensina sobre a vida de Gideão. E sabe o que eu aprendi? Sabe o que eu descobri? Que eu quero ser como Gideão foi. É o que eu quero. Eu quero ser como esse homem aqui. Eu quero ser como esse homem valente aqui. Como esse varão valoroso aqui. A palavra de Deus nos conta na história quando Gideão foi levantado como juiz. E Gideão foi o 5º juiz da nação de Israel. A nação de Israel, por 8 momentos, ficou debaixo do governo dos seus inimigos. Por 8 vezes. Imagina que coisa maluca. Um povo que é tirado de um lugar ruim, é levado para um lugar bom, e no lugar bom ele se torna escravo. Isso aconteceu com Israel. Por 8 ciclos, Israel se tornou vergonha na boca dos povos de uma terra que não lhes pertencia, apesar de serem chamados por Deus para governar aquela terra. Mas a palavra de Deus nos ensina por que isso aconteceu. Por que Israel foi vergonha? Por que Israel permaneceu escravizada ou permaneceu cativa nas mãos dos seus inimigos? E nós vemos essa afirmação, esse ensinamento lá no livro de Juízes, no último versículo do último capítulo do livro de Juízes, versículo 25 e capítulo 21. Por quê? Porque na época dos juízes, cada um fazia o que achava mais reto. Ou seja, as pessoas faziam o que elas queriam. Quando eu faço o que eu quero, não tem outra oportunidade para a minha vida, não tem outra resposta para a minha vida, senão enfrentar e ter que gerir problemas. A nossa vida, com muita frequência, sabe o que ela é? Gestão de problemas. Grande parte de um ano que nós vivemos, nossa família, vida profissional, vida financeira, relacionamentos interpessoais, grande parte dos 365 dias de um ano que vivemos, sabe o que é? Gestão de problemas. Gestão de problemas
que produzimos porque decidimos fazer do jeito que gostaríamos de fazer. Não buscamos uma direção. Estamos em momentos da nossa vida, buscamos alguns sonhos e alguns resultados que talvez nunca venhamos a vivê-los. Preste atenção nisso. Podemos ser pessoas, pais de família, profissionais, homens e mulheres de Deus, com sonhos maravilhosos, mas que nunca vamos alcançá-los. Sabe por quê? Porque não estamos prontos para deixar de fazer o que queremos. Israel escreveu um momento da sua história muito difícil, porque decidiu fazer o que era reto aos seus próprios olhos, e se esqueceu que tinha um Deus nos céus, que tinha um caminho bom para eles. Nós não podemos ser assim. E isso constrói um modelo na nossa vida. Quer ver um exemplo? Como nós queremos fazer o que é reto aos nossos corações, o que é reto aos nossos olhos. Existem algumas práticas, alguns comportamentos, que eles são inerentes, ou seja, eles são resultados de um homem e de uma mulher que nasceu de novo. Então, por exemplo, antes você não conhecia Jesus, antes você não tinha uma experiência espiritual com Deus, você talvez tinha uma experiência religiosa. Eu fui uma pessoa, e aqui tem muitas pessoas que tiveram muitas experiências religiosas. Experiências religiosas nos dão muito peso, nos cansam muito. Experiências espirituais com Deus nos alivia de fardos pesados. Todo homem e toda mulher que tem uma experiência espiritual com Deus poderosa e verdadeira, ele é chamado para um desafio. Qual é o desafio? A palavra de Deus nos fala qual é esse desafio: nascer de novo. Então, uma experiência espiritual com Deus nos dá uma proposta, Mike. Faz assim: quer saber o seguinte, sua vida não está boa? Faz o seguinte, topa morrer agora e nascer de novo para começar tudo novo? Claro que eu topo. Experiência espiritual com Deus nos dá a oportunidade de nascer de novo. Sabe o que significa nascer de novo de uma forma prática? Fazer tudo diferente. Nascer de novo significa começar uma nova vida. Começar uma nova vida fazendo tudo diferente do que era feito anteriormente. Fazendo tudo agora de acordo com o que Deus quer, não de acordo com o que eu acho reto, mas de acordo com aquilo que Deus disse que é reto. Então, um homem e uma mulher que nasceu de novo pelo poder do Evangelho, ele precisa praticar aquilo que Deus diz para ele praticar. É simples assim. Se você nascer de novo, mas reproduzir os mesmos comportamentos de um que não nasceu de novo, vai te dar os mesmos resultados de um homem e de uma mulher que não conhece a Deus. Sabe, existe uma crise na vida de algumas pessoas que elas dizem: pastor, mas eu estou na igreja, minha vida não mudou ainda. Pastor, eu sou fiel nas minhas ofertas, eu sou fiel com a minha vida financeira, minha vida não mudou ainda. Calma, você não tem que ser fiel só com o seu dinheiro para as coisas mudarem. Você tem que ser fiel, você tem que mudar toda a sua vida para que os resultados sejam todos diferentes. Toda a sua vida. Então, o novo nascimento é a oportunidade de mudança. Nasceu de novo, você tem que ter comportamento, você tem que ter uma marca na sua vida de quem nasceu de novo. As pessoas têm que olhar para você e falar assim: poxa vida, ele nasceu de novo. Não são os velhos hábitos, não são os velhos costumes, não são as velhas tradições, não são os velhos valores. Não, é tudo novo. Quer ver algo muito interessante? Que precisa fazer parte e é fundamental na vida de um nascido de novo? É a vida de oração. Um homem ou uma mulher que nasceu de novo, ele precisa orar. Ele tem que orar. Nós temos um desafio, irmãos, esse ano, que é de completarmos nosso relógio de oração. Como está difícil. Mas não estou surpreso com isso não. Porque eu sei que nós temos muitos costumes da nossa vida, muitos comportamentos que não se relacionam com quem não nasceu, com quem nasceu de novo. Precisamos mudar isso. Um homem ou uma mulher que nasceu de novo, ele tem que orar. Mas ele não tem que orar quando pode. Ah, pastor, mas nesse horário eu não posso. Deixa eu lhe dizer uma coisa, principalmente você que é líder nessa igreja, você não ora quando você pode. Você não ora quando você pode, você ora porque se você não orar, você vai morrer espiritualmente e você vai matar pessoas ao seu redor. Você orar é saúde e vida para você e saúde e vida para quem está ao teu redor. Oração é vida para aqueles que acreditam, que servem ao Senhor. Não é uma opção,
Deixa eu lhe dizer uma coisa. Nós temos um relógio de oração aqui na igreja de 12 horas. Eu não acredito que líderes dessa igreja não consigam encontrar um horário em 12 horas, 7 dias por semana, 30 dias por mês, para dar 1 hora para cumprir o relógio de oração. Eu chego a duvidar da capacidade do novo nascimento de uma pessoa assim. Porque para ela isso ainda não foi prioridade. Eu não oro quando dá, eu oro porque eu preciso orar. Uma das coisas que mais me prejudica nas minhas viagens, sabe o que é? É o fuso horário. Meu Deus, o fuso horário ele me arrebenta. Eu tenho muita dificuldade de retomar. Eu tenho muita dificuldade para me adaptar. Quando nós vamos lá para a África, né, 5, 6 horas de fuso. Vai para a Europa, 4, 5 horas de fuso. Vamos agora para o Japão, para a Coreia, 11 horas de fuso. Quando nós fomos para a China, 12 horas de fuso. Meu Deus, como eu sofro com isso. Inverte tudo. A hora do café da manhã é a hora que eu quero jantar. A hora que eu quero jantar é a hora do café da manhã. A hora que eu quero dormir é a hora que eu tenho que estar acordado. Deixa eu te dizer, eu não faço o que eu quero, eu faço o que eu devo. Eu tenho que comer, então eu vou comer. Sabe por quê? Porque eu preciso comer. Ah, mas o horário não é a hora de você almoçar. Não importa, mas eu preciso. Porque se eu não almoçar, eu não vou conseguir realizar o que eu preciso. Eu vou lá e almoço. Eu preciso dormir, mas não é hora de dormir. Não, eu preciso dormir, porque se eu não dormir, eu não vou produzir o que é necessário. Sabe por que eu me alimento? Sabe por que eu durmo? Porque o meu corpo precisa disso. Sabe por que nós temos que orar? Porque o nosso espírito precisa disso. Você não pode colocar sua vida de oração no nível das suas escolhas. Você tem que colocar sua vida de oração no nível do comprometimento de um homem e de uma mulher que nasceu de novo. Nós precisamos orar. Esse relógio de oração precisa funcionar, porque ele vai ser o testemunho público de uma igreja que de fato está amadurecendo em relação ao novo nascimento. Está difícil, mas não tem problema não, nós vamos chegar lá. Amém, irmãos? Vamos ou não vamos? Mas são comportamentos de quem não nasceu de novo, embora tenha nascido. Quer ver uma outra coisa terrível que acontece com a nossa vida em relação a termos oportunidades? Eu estou falando tudo isso porque eu aprendi que eu quero ser como Gideão. Gideão, irmãos, viveu num momento extremamente difícil da nação de Israel, do povo de Israel. Os midianitas eram filhos de Abraão. O povo de Israel era filho de Abraão. Os ismaelitas eram filhos de Abraão. E os midianitas, filhos de Abraão. Os midianitas eram filhos de Abraão do segundo casamento dele. Era um povo nômade. Era um povo que peregrinava de terra em terra. Tinha sua terra, mas tinha por costume conquistar outros povos. Quando Israel entra em Canaã, os midianitas tiveram por missão conquistar Israel, oprimir Israel. Israel plantava e os midianitas roubavam o que Israel plantava. Por causa disso, o povo de Israel tinha que morar em covas, em montes, em cavernas, para que pudessem sobreviver. Toda vez que Israel semeava alguma coisa, os midianitas subiam contra Israel para roubar o produto da sua semeadura. Gideão era filho e descendia da tribo de Manassés. Gideão, irmãos, era de uma tribo dividida. Família mais pobre. O menor da casa dele. Só que a palavra de Deus diz no versículo 11 do capítulo 6 de Juízes que Gideão era trabalhador. É isso aí, Gideão era trabalhador. O versículo 11 diz que Gideão malhava o trigo no lagar. Gideão era um homem trabalhador. Trabalhava. Você não vai conseguir nada na sua vida se você não trabalhar muito. Se você não arregaçar as mangas da camisa e ir para cima. Se você não der o seu melhor. O pastor Léo disse que não é fácil ser filho meu. Deixa eu dizer uma coisa, eu tenho algo que para mim é uma obsessão. Mas quando eu digo obsessão, para que você entenda o quanto isso é importante para mim. Sabe o que é? Fazer o melhor pela igreja do Senhor. Isso para mim, eu não abro mão, eu não negocio, eu quero fazer o melhor pela igreja do Senhor. Eu vou dar toda a minha intensidade para oferecer para a igreja do Senhor o melhor. Eu não estou falando do meu melhor,
Porque o meu melhor pode ser muito pouco. Sim ou não? Meu melhor pode não significar nada. Eu não vou dar o meu melhor porque eu tenho limites. Eu vou dar o melhor. Então eu vou me aperfeiçoar, eu vou trabalhar, eu vou me esforçar, eu vou me sacrificar se necessário, para que eu dê para a igreja. Essa é a minha missão como pastor. Como pastor, a minha missão é fazer o melhor pela igreja do Senhor. Isso é o que me move como pastor. Fazer o melhor, ensinar da melhor maneira, pregar da melhor maneira, administrar da melhor maneira. Eu não consigo conviver com a possibilidade de poder fazer melhor e não fazer melhor. Eu não consigo me relacionar comigo mesmo, conviver comigo mesmo, sabendo que eu posso fazer melhor e simplesmente não faço. Eu não consigo conviver com a ideia sabendo que eu posso fazer melhor pela minha família. Eu não faço. Eu posso dar mais tempo para os meus filhos. Eu não dou. Eu quero o melhor. Porque eu acredito que eu posso fazer o melhor. Mas isso vai ter um custo. Fazer o melhor, dar o melhor, produzir o melhor, tem um custo. Tudo que é bom, eu falo muito isso, tudo que é bom tem o seu preço, tem o seu valor. Não existe nada bom com pouco valor. Tudo que é bom tem o valor equivalente à grandeza. O que ele significa? O Filho de Deus naquela cruz é algo muito bom, teve um preço, teve um custo. Ele deu a própria vida para estar naquela cruz. E perdoa o meu pecado e o teu pecado. Não existe nada bom que não tenha valor. Então se você quer algo muito bom para a sua vida, algo que seja significativo para a tua vida, você vai ter que se esforçar muito. Você vai ter que trabalhar. Gideão precisava trabalhar. Se ele quisesse comer, se ele quisesse se alimentar, se ele quisesse não passar necessidade, ele tinha que se proteger, ele tinha que se guardar, ele tinha que buscar alternativas. A palavra de Deus diz que Gideão malhava o trigo, sabe aonde? No lagar. Lagar não é lugar de malhar trigo. Lagar é lugar de produzir vinho. Lagar é o lugar de se trabalhar o produto da videira, da uva. Produzir vinho, não era lugar de malhar trigo. E Gideão diz, mas se eu for malhar o trigo no campo onde se deve malhar o trigo, os midianitas vão me ver. Se os midianitas me verem, vão roubar a minha produção. Eu não posso permitir. Então eu vou malhar o trigo no lagar. Isso aumentava a dificuldade do trabalho dele. Mas ele fazia. Sabe por quê? Porque ele queria o resultado do seu trabalho. Você quer resultados? Rompa os teus limites. Nós vamos ter um reencontro semana que vem. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Eu estou com muita expectativa para esse reencontro. O vídeo está pronto aí, Danilo? Deixa o vídeo preparado aí. Dá um jeito rapidinho aí. Foi mandado para o grupo do WhatsApp para quem vai. A Paula está aqui, a Paula já deve estar vendo isso, vai rapidinho já ver para você. Já deixa preparar. Nós vamos ter esse reencontro esse final de semana. Esse reencontro vai ser muito forte. Eu estou preparando as ministrações, eu e Gigiana. Eu estou preparando o material. Hoje um irmão perguntou, pastor, eu vou ter que ir no reencontro para trabalhar? Eu falei, não, meu irmão, você tem que ir para passar, porque quem foi no reencontro quando foi, se for agora, vai ver coisa que nunca viu na sua vida. Eu estou preparando esse material para esse reencontro já tem 6 meses. Nós conseguimos um lugar, não é um sítio, não é uma chácara, nós conseguimos um hotel fazenda para realizar esse reencontro. Irmãos, e o preço? O preço, um hotel fazenda. Café da manhã, almoço, café da tarde, jantar, chalés para hospedagem, quartos individuais. Quem é casal e tem filho vai ter lá seu quarto com a sua cama de casal e as camas para os seus filhos. É um hotel fazenda, não é um sítio, não é uma chácara, porque nós buscamos excelência para o reencontro, porque o reencontro é tratamento, é ministração para líder, para homem e mulher que quer romper os seus limites. Buscamos o melhor. No sábado, a tarde inteira vai ser liberado para o lazer. Tem uma piscina maravilhosa, tem lagos para pesca esportiva, tem prática de esportes, né, radicais lá, arvorismo, tirolesa, tem um monte de coisa lá. Não vai dar tempo de fazer tudo, porque é muita coisa boa. Mas sabe o que eu tenho ouvido durante algum tempo em relação ao reencontro? Pastor, a minha dificuldade financeira não vai me permitir ir. Legal, eu respeito o teu planejamento financeiro, mas eu quero te fazer uma pergunta. Quando você colocou propósito para algo que pode influenciar de uma forma poderosa a sua vida espiritual e você tentou romper essa dificuldade financeira para você ir no reencontro?
Quando que você pensou numa ideia? Não, peraí, eu vou me virar, eu vou dar um jeito, porque eu sei que isso vai ser importante para mim. Então eu vou dar um jeito, vou lavar carro, eu vou vender água no semáforo, eu vou fazer uma rifa do meu relógio. Sei lá, você vai se virar para levantar o dinheiro. Mas muita gente preferiu o quê? Não, eu não tenho dinheiro. Deixa eu te dizer uma coisa, Gideão tinha inimigos batendo na sua porta todo dia para lhe roubar. Gideão, ele nunca se conformou com a possibilidade de não comer do fruto do seu trabalho. Tem inimigo batendo na minha porta? Não tem problema não, eu vou dar um jeito. Mas o que não vai acontecer é eu passar fome. Deixa eu te dizer uma coisa. 2016 foi um ano muito duro. 2017 não vai ser diferente se você quer chegar mais longe. 2018 não vai ser diferente se você quiser chegar mais longe ainda. Quanto mais você tiver propósitos extraordinários para a sua vida e da sua família, mais trabalho você vai ter. Sabe por quê? Porque o trabalho é o testemunho da bênção de Deus sobre a minha vida. Tem muita gente, eu já ouvi alguns pregadores dizendo que trabalho foi maldição que Deus jogou sobre a vida do homem por causa do pecado. Isso não é bíblico, isso não está nas escrituras. A Bíblia apenas diz que o homem comerá do suor do seu rosto. Deus amaldiçoou no pecado a serpente, ele amaldiçoou a serpente. Deus nunca amaldiçoou o trabalho. Não há uma palavra nas escrituras dizendo que Deus amaldiçoou o trabalho. Deus abençoa o trabalho. Ele amaldiçoou a serpente e ele diz que por causa do pecado do homem, a terra foi amaldiçoada. A terra foi amaldiçoada. Ele diz, olha, por causa do teu pecado, a terra foi amaldiçoada. E agora você vai ter que comer do suor do teu rosto. Deus não amaldiçoou o trabalho, Deus abençoou o nosso trabalho. O livro de Malaquias, que é um livro muito usado para falar sobre vida financeira, fidelidade financeira, dízimos e ofertas, o capítulo 1, sabe como é que ele começa? Deus dizendo, onde está a minha honra? Deus está dizendo o seguinte, vocês me honram com a prosperidade financeira de vocês. Se trabalho é maldição, como é que o fruto do meu trabalho honra a Deus? Faz sentido isso? Claro que não. Deus abençoa o trabalho. Deus vai abençoar o seu esforço. Porque se tem alguém que quer que você chegue longe, esse alguém é o Senhor. Se tem alguém que quer que você potencialize a sua liderança, esse alguém é o Senhor. Se tem alguém que quer te fazer um pai melhor, esse alguém é o Senhor. Quer te fazer uma mãe melhor, um filho melhor, um profissional melhor, um pastor melhor, um diácono melhor, um ministro do louvor, da dança melhor. Se tem alguém que quer fazer isso na sua vida, é o Senhor. Só que tem um detalhe, quem decide se vai se esforçar para isso é você. Gideão era da família menor e era o menor da casa dele. Mas Gideão trabalhava. Eu quero ser como Gideão. Eu quero ser como ele. Porque Gideão era um homem de trabalho. E ele trabalhava para pôr o seu trabalho a salvo dos seus inimigos. Gideão trabalhava com zelo naquilo que produzia, de tal maneira que o inimigo não podia tocar no fruto do seu trabalho. Trabalhe muito, mas tenha diligência para cuidar do fruto do seu trabalho. Gideão não era um homem negligente. Não conta na história os inimigos tomando o que era de Gideão, mas conta na história de Gideão que ele era um homem que trabalhava e guardava o fruto do seu trabalho dos seus inimigos. Eu quero ser como Gideão. Ele protegia suas posses dos seus inimigos. Ele protegia o que ele tinha de quem ou de alguma coisa que pudesse roubá-lo. Terceiro lugar, porque eu quero ser como Gideão, está lá no versículo 13 do capítulo 6 de Juízes. O Senhor, no versículo 12, aparece para Gideão. Quando o Senhor aparece para Gideão, a palavra de Deus para Gideão é o quê? Homem valente. Sabe por quê? Porque Gideão era um homem que não se intimidava diante dos seus inimigos. Sabe por que o anjo do Senhor disse para Gideão, Gideão, você é um homem valente? Não é porque o Senhor queria levantar a moral de Gideão. Deus estava dando testemunho de quem ele era. Gideão, você é um valente. Os inimigos estão nas suas portas. Os inimigos estão assolando todo Israel. O meu povo se esconde em covas, nos montes, em cavernas. Você está se protegendo dos seus inimigos, mas você não deixou de produzir resultado da sua vida. Eu quero te dizer, Gideão, você é um homem valente. Eu quero ser como Gideão. Eu quero que Deus olhe para a minha vida e tenha um testemunho a meu respeito.
Eu quero que Deus olhe para a minha vida e diga: Clodoaldo, apesar de todas as limitações e lutas que você vive, você é um homem valente. Eu quero ouvir isso de Deus, irmãos. Eu quero que Jesus fale isso de mim. Eu não quero ficar como um coitado diante do céu. Eu quero que o Senhor veja que eu estou me esforçando para fazer o melhor. Não o meu melhor. Eu estou fazendo o melhor. Senhor, eu posso ir além. Você já parou para pensar que você pode ir além? Tudo, deixa eu dizer uma coisa. Eu me alegro muito com Jesus por causa de algo. Tudo que eu intentei no meu coração, o céu disse sim para mim. Tudo, irmãos. Não tem nada que eu busquei ter que Jesus não me abençoou ter. Tudo que eu quis ter. Sabe, Senhor, eu orava, Senhor, eu queria ter esse carro um dia. Eu tinha um carro que eu queria. Senhor, eu queria morar em tal lugar. Morei em tal lugar. Mas deixa eu dizer uma coisa, eu trabalhei muito. Me esforcei muito. Me expus de uma certa forma, até de forma muito, sabe, muito evidente. Gideão recebe um testemunho do céu: você é valente. Eu quero ser como Gideão. Gideão nunca foi um homem fácil. Gideão nunca foi um homem constante. Gideão nunca teve baixa autoestima. No versículo 13, Gideão diz: Senhor, se o Senhor é conosco, então por que nos sobreveio tudo isso? Terceira qualidade que eu vejo na vida de Gideão que eu quero ter. Sabe qual é? Gideão não era conformado com a sua situação. Gideão, ele malhava o trigo, ele protegia o fruto do seu trabalho, era um homem valente, era um homem esforçado, era um trabalhador, mas tinha um negócio: ele não se conformava com o estado que ele pertencia. Gideão não estava paralisado na sua condição. O que os midianitas trouxeram para Israel por causa do pecado de Israel não conformou Gideão, ou seja, não deu forma para ele. Romanos capítulo 12, versículo de número 1, o apóstolo Paulo diz: não vos conformeis com este século. Ou seja, não tome o modelo desse mundo. Não tenha na sua vida o modelo desse mundo. Sabe qual é o modelo desse mundo? Sabe qual é o modelo do Brasil ultimamente? Reclamar, lamentar, falta de dinheiro, é a crise, tempos difíceis. Deixa eu lhe dizer uma coisa: o Brasil está vivendo o momento mais importante, mais lindo da sua história. É a possibilidade do país, que é o nosso Brasil, sair de uma condição e alcançar um lugar, um patamar, um estágio que ele nunca imaginou que pudesse estar. Um estágio de justiça, de verdade, de igualdade, de renda, de educação, de saúde para o nosso povo. Nós temos que mudar a nossa linguagem, não nos conformarmos com a nossa condição. Gideão não se conformava com a sua condição. Era trabalhador, era esforçado, não passava necessidade. Se você olhar nos textos, você não vê a história de Gideão sendo marcada por necessidade. Muito pelo contrário, Gideão era um homem muito próspero. Nós vamos ver isso. Gideão tinha muito para dar. Só o bolo que ele fez para o Senhor levou 17 litros de farinha. Deixa eu te dizer, naquela época, para ter 17 litros de farinha, tinha que ter muito dinheiro. Gideão não era um miserável. Ele era um homem próspero, mas era um homem inconformado com a sua condição. E ele disse para o Senhor: por que nos sobreveio tudo isso? Por quê? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem se questionado por que a sua vida está como está? Mas, deixa eu te falar, eu estou te perguntando, sem transferir responsabilidade para os outros, você tem se perguntado por que o teu casamento está como está? Por que a sua vida financeira está como está? Você tem tido a coragem de se perguntar, de se inconformar com a sua condição atual? Porque quando você se perguntar a respeito da sua condição atual, deixa eu lhe dizer uma coisa, sabe o que vai acontecer? Você vai descobrir oportunidades para mudar a sua história quando você se questionar. Gideão pergunta para o Senhor: por que o Senhor permitiu vir sobre nós tudo isso? Por que veio, Senhor? O que foi feito das tuas maravilhas? O que foi feito a respeito das histórias que os nossos pais contaram? E aqui eu vejo uma quarta qualidade na vida de Gideão que eu quero ter. Eu não quero me esquecer da minha história. Eu não posso me esquecer da minha história. Tem muita coisa na nossa vida que quando nós olhamos para trás, não são coisas muito bonitas. É verdade ou não é verdade?
Tem muita coisa quando você olha para trás, dá vergonha, dá medo. Nós temos medo que aconteça de novo. Eu estava assistindo hoje a entrevista daquele jogador de vôlei, foi o capitão da seleção de vôlei agora nas Olimpíadas do Brasil, o Bruninho. Ele foi o capitão da seleção. E ele estava contando o seguinte: quando chegou no jogo da decisão para definir a medalha de ouro com a Itália, o Brasil ganhou o primeiro set, o Brasil ganhou o segundo set. O Brasil estava ganhando de 2-0. Então o estádio de euforia estava grande. Ele relembrou uma história de 4 anos atrás. Sabe qual foi essa história? Que há 4 anos atrás, o Brasil, decidindo a mesma medalha de ouro nas Olimpíadas de Londres, estava ganhando da Rússia de 2-0. Eles foram para o terceiro set, o Brasil perdeu o terceiro set. Foram para o quarto set, o Brasil perdeu o quarto set. Foram para o tie break, o Brasil perdeu a medalha de ouro, apesar de estar ganhando de 2-0. Quando eles estavam disputando, ele disse: quando eu estava disputando a medalha de ouro, agora da Olimpíada no Rio, nós estávamos ganhando de 2-0, nós iríamos para o terceiro set. Eu lembrei que poderia acontecer o quê? Tudo de novo. Ele lembrou. Tem muita coisa que a gente lembra do nosso passado que nos dá medo. Tem muita coisa que nós lembramos do nosso passado que nos intimida. Tem muita coisa que nos lembramos do nosso passado que nos afronta, que nos pressiona, que vem com um peso muito forte para nos diminuir e dizer que não somos capazes e que não vamos conseguir. O nosso passado tem esse poder de nos influenciar dessa maneira, se eu permitir. Deixa eu lhe dizer uma coisa: faça as pazes com o teu passado. Não tenha vergonha do teu passado. Não tenha medo do teu passado. Porque na verdade você não tem passado. Você tem uma história a teu respeito. E essa história a teu respeito está dizendo: você errou, você falhou, você sofreu, mas tudo isso produziu experiência para que você, a partir de agora, não sofra as mesmas consequências. Saiba como superar todas essas adversidades. Nós temos história. Honra e respeita a sua história. Porque tudo que você viveu lá atrás que não deu certo, escreveu uma história de aprendizado para você. Te deu conhecimento que muita gente não tem. Tem muita gente que está vivendo hoje que vai errar os mesmos erros que você errou. Sabe por quê? Porque eles não tiveram a experiência de vivê-los antes. Você tem a oportunidade agora de não errar mais, porque você sabe o caminho que não pode errar. Como não errar mais. Gideão, ele se lembrava da sua história, ele conhecia a sua história. Ele disse: Senhor, o que foi feito com a história que os nossos pais nos contaram? O que foi feito com a história do Senhor nos fazer sair do Egito? Senhor, mas agora nós estamos o que? Desamparados nas mãos dos midianitas. Nós estamos largados nas mãos desse povo conquistador, que nos oprime, que quer roubar o nosso trabalho, que quer nos obrigar a fugir, que quer nos obrigar a morarmos em covas, não podemos morar nas nossas casas. Senhor, o que nós podemos fazer? O versículo de número 15. Gideão faz uma pergunta por conta de algo que o Senhor falou para ele. Quando Gideão começa a se lamentar, mas no seguinte sentido: por que aconteceu isso? Por quê? Cadê a história dos livramentos? O Senhor responde para Gideão: Gideão, vai nessa tua força. Gideão tinha, pastor Alexandre, o que ele precisava para mudar a história da nação inteira. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus não deu nada mais para Gideão, nada. Gideão tinha o que Israel necessitava para sair de uma situação de cativeiro para a libertação. Deixa eu lhe dizer uma coisa: você tem o que é necessário para transformar a sua vida. Você tem. Você tem o que é necessário para mudar a sua história familiar. Você tem o que é necessário para mudar a sua vida financeira. Você tem o que é necessário para mudar a sua vida profissional. Você tem tudo o que você necessita para dar uma virada na sua vida esse ano. Você tem tudo. Sabe o que o Senhor responde para Gideão quando ele diz: Senhor, o que aconteceu? O Senhor se vira para Gideão e diz: vai nessa tua força e livre Israel das mãos dos midianitas. Vai na força que você tem. É na força que eu tenho. É na força que você tem. Que força é essa, pastor? A força de um homem, de uma mulher que nasceu de novo, que foi alcançado pela cruz do Calvário, que foi perdoado pelo sangue de Jesus, que tem o Espírito Santo habitando na sua própria vida. A força de um homem, de uma mulher que tem a palavra de Deus para te orientar todos os teus dias. Nós temos o que necessitamos. Não precisamos de mais nada. Nós já temos. Versículo 15. Então vem a quinta característica que eu quero ter. Por isso que eu quero ser como Gideão. Porque Gideão então pergunta: Senhor,
Mas com o que eu vou livrar Israel? A quinta característica é justamente essa. Eu quero saber como. Eu acredito. Só me fala como. Só me diz como que eu vou fazer isso. As pessoas sabem que precisam orar mais, mas não conseguem orar mais. Mas não perguntam: Senhor, como eu posso orar mais? Deixa eu te dizer uma coisa. Quando você começar a perguntar isso para o Espírito Santo, Ele vai te mostrar como orar mais. Existem pessoas que querem ler a Bíblia, mas não conseguem ler a Bíblia. Quando você começar a perguntar: Senhor, como eu posso ler mais a Tua palavra? O Espírito Santo vai te ensinar como ler mais a palavra dele. Quando você começar a perguntar para Ele: Senhor, como eu posso ser mais fiel à Tua palavra? Ele vai te ensinar como ser mais fiel à palavra dele. Quando você pergunta para Ele como, Ele está pronto para te dar o caminho, apontar o caminho. Olha, vá por aqui, é assim que você vai fazer. Gideão, ele desata a história de uma nação inteira quando ele pergunta para o Senhor: como? Como? Como, Senhor? Com o que eu vou livrar Israel? A minha família é mais pobre, Manassés. Eu sou menor na casa do meu pai. Aí o Senhor diz: eu vou te falar como. Sabe como? Eu estou contigo. É desse jeito que você vai vencer. Porque eu estou contigo. Você vai ferir os midianitas como se eles fossem um homem só. Você vai ferir eles. Sabe o que nós precisamos? É de Deus nos ensinar como fazer. Não é de acordo com o que eu acho reto aos meus olhos. Você tem tentado? Quando você tem tentado? Dá um sinalzinho. Fala: não, pastor, eu estou tentando. Estou tentando. Talvez a coisa não está fluindo porque você está tentando do seu jeito. Pergunta para Ele. Gideão disse: Senhor, olha o que está acontecendo com a gente. Eu estou firme, eu estou de pé, eu estou brigando, estou lutando, estou trabalhando, estou ralando. Não estou miserável não, estou próspero. Ninguém está passando fome na minha casa, eu estou avançando. Mas está muito difícil, o inimigo está na minha porta. Cadê o que foi feito da história, da promessa do Senhor? Gideão, você é valente. A força que você tem é a força que vai libertar todo esse povo. E ele pergunta: mas como? Eu sou com você. Jesus é com você. O Espírito Santo habita em você. O Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, é o abençoador da sua vida, da sua casa e de tudo aquilo que você colocar a sua mão. Esse é o caminho. Depender dele. Sexta característica, porque eu quero ser como Gideão, é que Gideão precisava de certeza. Gideão não queria ser confundido. Gente, Gideão é fera demais. Eu quero ser como Gideão. No versículo de número 17, ele diz o seguinte: Senhor, se eu agora achei favor diante dos teus olhos, me dá um sinal que és tu mesmo que falas. Gideão não admitia a possibilidade de ser confundido. Para de arriscar a sua fé. Para de se iludir com histórias, com argumentos, com oportunidades, com pessoas, com lugares que você pensa que vão te abençoar. Mas você pensa que vai te abençoar porque você quer muito que essa situação te abençoe. Pare de arriscar. Busque certezas no Senhor. Se eu achei favor diante dos teus olhos, me dá um sinal que és tu mesmo quem falas comigo. Sexta característica da vida de Gideão que me fascina: Gideão não admitia a hipótese de ser confundido. Ele não admitia a possibilidade de perder tempo. Não posso perder tempo. No versículo 18, então ele diz: eu rogo-te que não te apartes até que eu volte e te traga o que? A minha oferta. E pega essa minha oferta e coloca diante de ti. E o Senhor respondeu: eu vou te esperar para que você volte. Deixa eu te dizer uma coisa, sabe essa oferta aqui? Não era oferta para o sacerdote, não. Isso aqui não era oferta para a igreja. Pastor Alexandre, tem muita gente que prega a ministração de oferta usando esse texto. Um erro exegético terrível. Terrível. Aqui não está falando de oferta para prosperar o templo. Aqui está falando de uma oferta para construir um altar, para estabelecer relacionamento com Deus. Diferente. Aqui é uma oferta para dizer: ó,
eu vou fazer a minha parte para que eu saiba realmente quem tu és. Gideão então vai. A palavra de Deus diz que ele prepara um cabrito. Pobres e miseráveis não tinham cabrito para ofertarem. Bolos asnos de 1 efa de farinha. 17 litros de farinha para fazer esse bolo. Pôs a carne no cesto. Pôs o caldo numa panela. E trouxe até debaixo do carvalho e lhe apresentou. E o versículo 20 diz que então o anjo de Deus, que era o Senhor, disse para Gideão: toma a carne, toma os bolos, põe sobre essa penha e derrama sobre eles o caldo. E assim o fez. E o versículo 21 diz que estendeu o anjo do Senhor a ponta do seu cajado que trazia na sua mão e tocou na carne os bolos asmos. Então subiu fogo da penha, consumiu a carne, consumiu os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu da sua presença. Sabe o que Gideão diz? Ai de mim, Senhor Deus, pois eu vi face a face. Sabe essa oferta que foi feita aqui? Essa oferta era a oferta do relacionamento que Moisés ensina quando desce do Monte Sinai. Gideão, ele faz uma oferta para testemunhar do relacionamento, e no relacionamento ele vê o Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa: não arrisca a tua fé com qualquer coisa. Construa relacionamentos com Deus, até que chegue o momento que você vai ter experiências com Deus, que você não vai ter dúvida de que você o viu face a face. E por causa disso, você vai saber que o que Ele disse para você fazer vai dar certo, porque você o viu face a face. Versículo 24. Então edificou ali Gideão o que? Um altar. Isso aqui é muito importante. É o 8º ponto que me faz desejar ser como Gideão. Ele constrói um altar. Na linguagem bíblica, altar significa comprometimento, relacionamento com Deus. Altar significa modo correto do meu relacionamento, da minha espiritualidade em relação a Deus. Não há relacionamento com Deus no Antigo Testamento fora do altar. No Antigo Testamento, alguém se relacionava com Deus através do altar. Não existia relacionamento com Deus fora do altar. E no Novo Testamento, a mesma coisa. No Novo Testamento, não há relacionamento com Deus fora do altar, só que o altar é diferente. No Antigo Testamento, o altar, ele aqui no caso era de pedra, e ele tinha um animal sacrificado, ele tinha uma oferta colocada totalmente queimada para estabelecer um relacionamento. E no Novo, também é um altar. Mas quem está nesse altar? O Filho do próprio Deus está nesse altar, crucificado numa cruz, morrendo a minha morte e a tua morte, derramando o sangue dele para perdoar o meu pecado, o teu pecado, todo o nosso pecado. Também é o altar do relacionamento. Não há relacionamento com Deus fora do altar. Se você não reconhece Jesus como teu Senhor e teu Salvador, que foi sacrificado no altar chamado Gólgota, você não se relaciona com Deus. A única maneira de você se conectar, se ligar com Deus, é quando você reconhece o sacrifício de Deus, por mim e por você, através do seu Filho. Gideão então edifica um altar. Por quê? Porque se ele queria permanecer nesse relacionamento com Deus, tinha que ter um altar. Mas tem uma 9ª característica para nós encerrarmos, que me faz querer ser como Gideão. Gideão era um homem que construía altares, mas Gideão também era um homem que derrubava altares. Está lá no versículo 25 isso. Quando Gideão constrói o seu altar para Deus, Deus dá uma ordem para ele: você vai agora sair de onde você está, e você vai agora na casa do teu pai. Você vai tomar um boi que pertence ao teu pai e vai derrubar um altar que é do teu pai, que é levantado para declarar a autoridade de um Deus pagão. Você vai derrubar o altar de Baal. E Gideão faz como o Senhor ordenou. Gideão vai lá e derruba o altar do pai dele, que era o altar de Baal, para que o altar do Senhor permaneça. Significa isso: tudo o que tem a minha preferência fala das minhas devoções. Tudo que fala das minhas preferências. Então, por exemplo, se eu prefiro o meu casamento com Gigiana acima de qualquer coisa, isso está falando o quanto eu sou devoto, dedicado ao meu casamento. Outra mulher não me interessa, eu sou dedicado ao meu casamento. Tudo que eu sou devoto fala das minhas preferências. Jesus diz que onde estiver o seu coração, aí estará o quê? O seu tesouro. Tudo que eu sou devoto fala das minhas preferências.
Quando Gideão derruba o altar de Baal na casa do seu pai, Gideão está colocando fim a uma preferência a um Deus pagão e permanecer no altar dele. Você quer avançar, conquistar, possuir, viver os teus melhores sonhos? Você precisa derrubar algumas preferências que você elegeu na sua vida. Existem pessoas que têm preferência por mentir, por enganar. Existem pessoas que têm preferência por difamar as pessoas, por se enciumar em relação às pessoas. Defina as suas preferências. Existem pessoas que se justificam muito. Eu não posso, pastor. Eu não tenho condições, pastor. Pastor, eu não vou para o reencontro porque eu não tenho condição financeira. Defina as suas preferências. Tudo que você precisa para fazer o que você quer, você tem a força para isso. Apenas defina as suas preferências. Hoje é ceia do Senhor, culto mais importante da igreja, reunião mais importante da igreja. Nós estamos aqui diante da mesa do Senhor. Essa mesa fala de uma preferência. Jesus diz: façam isso em minha memória. Sabe quem vai dar valor para essa mesa? Quem deu preferência para ela acima de qualquer coisa. Algumas pessoas ficam bem bravas comigo quando eu tenho que viajar e as minhas viagens caem no dia de ceia e eu mudo a ceia para o culto seguinte, para o culto anterior. Sabe por que eu faço isso? Eu tenho tanta preferência por essa mesa com os meus irmãos que eu não abro mão dela. Eu não posso ficar fora desse momento. É uma preferência. Pastor, mas eu estou em pecado. Se arrependa do teu pecado, cria vergonha, para de cometer o pecado que você está cometendo, cria vergonha, muda de comportamento, fica com essa historinha. Sabe o que você está falando, fazendo? Sabe o que você está verdadeiramente dizendo com isso? Que você prefere o teu pecado do que a mesa do Senhor. Muda de vida, muda de atitude, assume compromissos verdadeiros com Deus. Seja um homem de oração, uma mulher de oração, seja um dizimista fiel, seja um ofertante comprometido com a igreja, seja comprometido com a vida de oração, seja apaixonado pelas escrituras, pratique a palavra de Deus, cumpra o teu ministério, seja fiel ao teu ministério, honre a sua igreja, honre a sua família, honre os seus pais, respeite os irmãos. Simples. Preferência. Tudo que fazemos define as nossas preferências. Hoje está diante de nós a mesa do Senhor. Que a nossa preferência seja pela mesa dele em nome de Jesus.